Eu tinha 18 anos e estava na minha fase de baladas, amigos, né? E teve uma noite que eu saí para balada com minhas amigas e conheci um rapaz. E esse rapaz futuramente veio a ser meu namorado e a gente foi morar junto, né? E nesse tempo que eu conheci, comecei a ver quem ele era, né? Descobri que ele era traficante, usuário, né? Andava armado e era agressivo. E com isso eu comecei a sofrer, porque eu queria de uma certa forma ajudar ele a sair dessa vida, né? Mas tudo estava dando errado, né? Ele começou a querer, foi jurado de morte, começou a querer fazer justiça com as próprias mãos, né? E eu nessa situação, teve um dia que a gente teve uma briga muito feia, muito grave, né? Que ele chegou a dar um soco na parede e teve que fazer reconstrução do osso da mão, porque estava dando tudo errado, então ele andava nervoso. E nesse meio tempo eu falei para ele, você vai escolher ou o tráfico ou eu, né? Só que dentro de mim não era aquilo que eu queria, porque o meu objetivo era ajudar ele. Só que eu sofria também com tudo isso, né? Porque eu sabia que ele jamais ia ter força sozinho para abandonar, porque é uma vida de ilusão. E eu escondia da minha família, né? Porque eu tinha medo deles me criticarem, de falar, né? Por que eu estaria com ele, sendo que eu sou jovem e podia ter escolhido uma pessoa melhor, né? Mas como eu amava ele, eu queria lutar por ele e escondia de todo mundo. E sabe, eu conheci um pouquinho do trabalho da igreja e falei, se esse Deus, né, mudou minha mãe, que também era uma pessoa nervosa, que tinha muitos problemas, e eu vi nela uma transformação, por que não eu lutar pelo meu marido, né? Então eu comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar por ele e fui aprendendo como eu deveria agir, né, de acordo com a situação, de como ele chegava em casa muitas vezes agressivo, né, porque além dele traficar, ele usava drogas, então tinha dias que ele chegava nervoso, né, então eu tinha que saber lidar com a situação, né, e eu comecei a aprender que muito mais do que eu querer, Deus ele podia fazer essa obra no coração dele, né. Então eu comecei a buscar, entrei em campanhas, fiz propósitos de oração. Todo dia eu colocava o nome dele no livro de oração e determinava para que Deus viesse tocar o coração dele. E um dia até comecei a ver o resultado, ele chegou em casa dizendo que já não estava dando mais nada certo, ele já não estava tendo mais prazer, né, em estar naquela vida. Ele uma vez foi vender droga para uma jovem, ela teve overdose na frente dele, ele chegou em casa perturbado, triste, porque ele falava que aquilo não era para ele, né? Então ele começou a parar, né? Começou a abrir os olhos e ver que aquilo não ia fazer bem para ele, não, e era uma vida de ilusão. E eu fui perseverando por ele na igreja, lutando, né? E Deus foi trocando o coração dele. Até que um dia ele pediu para mim se ele podia ir junto comigo na igreja e ele foi comigo para a igreja, né? Daquele dia em diante, Deus foi abençoando, foi transformando o coração dele, aquele coração duro, aquele coração de pedra que ele tinha hoje, já não é mais o mesmo, ele é outro homem, né? Ele hoje é um marido que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto, né? Ele cuida de mim, ele é um homem maravilhoso. Hoje a gente vive um lar, né, abençoado, onde há de verdade a presença de Deus. E como muitos já ouviram, né, eu posso também dizer que minha casa é um pedacinho do céu. Hoje nós temos uma filhinha de 1 ano e meio, ela é a nossa bênção e moramos bem. Hoje nossa vida foi transformada, a gente trabalha, ganha bem. Hoje nós temos tudo que a gente deseja, né? Então Deus ele realmente ele mudou, ele transformou, né? Depende da gente. Eu criei nesse Deus que foi me apresentado e busquei. E hoje eu posso dizer que ele realmente existe, ele transforma a vida de quem quer.